Beleza, de membros inferiores, a gente vai falar do ciático, do tibial, fibular e do femoral. Então, o ciático, a gente consegue testar ele de algumas formas. Esse aqui é o teste de Lazegue, o clássico, né? E esse aqui é o teste de Slump. Então, o teste de Slump é bem interessante, porque muita gente tem ele como positivo aí, né? Então, você que está sentado aí, você pode adotar essa posição de juntar as mãos aqui, ó, colocar ela atrás, lá nas costas, abaixar a cabeça e fazer uma inclinação aqui do tronco, né, anterior. E estica uma das pernas, trazendo a ponta do pé para cima. O ideal é que você esteja nessa posição sem sentir nada. Muita gente fala, tô sentindo alongando, é só um alongamento encurtado. Ah é? Será que é um alongamento mesmo? Faz o seguinte, levanta a cabeça. Se você levantou a cabeça e melhorou os sintomas lá atrás da perna, no glúteo, na lombar, qualquer coisa que seja, isso confirma um teste positivo, ou seja, uma dificuldade no deslizamento neural. Tá? Então, alguns de vocês aí, eu acredito que tenha feito aí, às vezes deu positivo, ó. Eu sei que tem alguém em casa fazendo e deu positivo. E é bem interessante fazer mesmo para vocês sentirem e para vocês conseguirem direcionar o paciente também, né? Para quem não tem conhecimento disso. Então aqui eu pego todo o eixo central, vindo lá da região intracraniana, todo o canal medular e o nervo periférico, especialmente através do ciático. E o ideal é que fique nessa posição sem sentir nada, porque aqui eu coloquei o máximo de tensão que ele consegue suportar. Sentiu que está puxando alguma coisa, a gente levanta a cabeça, porque aí eu entre aspas, né, eu afrouxo essa corda. E aí a tendência é melhorar os sintomas. Eu já sei que ele precisa de melhorar esse deslizamento. E, inclusive, uma técnica que pode ser feita, inclusive o paciente fazer em casa, é ele subir o pé, subir a cabeça, abaixou o pé, abaixa a cabeça. Ele fica fazendo essa movimentação, tá? Porque esse movimento já promove o deslizamento neural. Eu brinco com o paciente que é como se fosse um fio que está passando dentro de uma calha e essa calha está obstruída em alguns pontos. Então a ideia é que a gente fique, entre aspas, né, roçando esse fio na calha para desobstruir essa passagem e permitir com que esse nervo deslize mais facilmente. E aqui é o teste de Lazegue, que já é clássico para todos nós, né? O nervo tibial, a gente faz algo parecido com o teste de Lazegue. Então a gente faz uma elevação da perna estendida, só que agora fazendo uma eversão do tornozelo, porque eu coloco em prova o teste, o nervo tibial, né? Então ele pode apresentar retração, dificuldade de movimento, dor, dormência, formigamento, ele pode apresentar sintomas desse tipo. Normalmente ele sente retraindo, não passa daí não, para aí. A sensação é basicamente essa, né? Do nervo fibular é algo parecido, mas aí fazendo uma inversão do tornozelo, porque eu consigo direcionar pro nervo fibular. E para o nervo femoral, a gente pede o paciente para deitar nessa posição, tá? Então, decúbito lateral, a gente vai testar a perna de cima. E a gente pede a ela para ficar numa posição, como se fosse uma posição fetal, tá? De inclinação do tronco, né? Flexão da torácica e queixo lá no peito. Enquanto eu faço uma extensão do quadril, como vocês estão vendo aqui na posição. Ela sentiu que está puxando alguma coisa aqui no trajeto do nervo femoral, a gente pede para elevar a cabeça, né? Fazer uma extensão cervical. Porque se ela melhora os sintomas, é um sinal de teste positivo, tá? Mas bate naquilo que a gente falou do deslizamento quando a gente citou do teste do slump, tá? Então é algo parecido, mas o posicionamento é esse. Dor referida, que agora quem não conhecia já conhece. Então a gente tem aqui as imagens, né, lá do Trigger Points, onde eu tenho aqui glúteo máximo, os locais que ele pode apresentar dor, glúteo médio, glúteo mínimo, olha aqui que interessante. Então ele pode ter uma disfunção aqui no glúteo mínimo, mas dá uma dor descendo ao longo de toda a perna, olha. Aí o paciente já chega falando pra gente, né, tô com problema ciático. Aí já acha que é, né, dor irradiada, então ele já acha que é o ciático, mas pode ser uma dor referida proveniente do glúteo mínimo. Aqui outros exemplos, né? O piriforme, abdutor longo e abdutor curto, pode dar dor lá na parte interna do joelho, olha, dor lá no quadril, isso é uma interferência aqui dos adutores, né? O psoas dando dor lá atrás na lombar, mas na região anterior de quadril. Enfim, algumas possibilidades aí para vocês. E aquela abordagem que eu queria que vocês passassem a seguir a partir de hoje, quem não tem essa linha de raciocínio, tá? E aqui eu trouxe um exemplo só de membro inferior, né? Então, reto femoral. Primeira coisa que eu mexo, nervo. Quem que nerva o reto femoral? Tá aqui, ó, nervo femoral. Ele sai de L2 a L4, passa por toda essa região pélvica até chegar aqui, ó. Então, se eu tenho influências de ilíaco, cicatriz, igual aqui está na perna direita, cicatriz de apêndice, por exemplo, cicatriz de cesárea,
qualquer coisa que interfira nessa passagem neural, o paciente pode apresentar sintomas no trajeto do nervo femoral. Então, pode ser uma característica de dor neural, ou, se, como é o exemplo do slide, se eu quiser tratar o músculo reto-femoral, eu também tenho que seguir essa linha de raciocínio. De L2 a L4, se tem os movimentos livres, o trajeto do nervo está tudo ok, né, para que ele consiga levar informação de qualidade para esse músculo que eu quero tratar. Então, primeira coisa, inervação. Segundo ponto, origem e inserção. Então, o reto femoral vai ter inserções ali no osso ilíaco e lá embaixo no joelho. Então, disfunções no joelho, disfunções do ilíaco podem interferir nessa questão aqui do reto femoral. Algumas coisas de quadril podem estar associadas também, mas especialmente de ilíaco e joelho. Então, eu trato origem e inserção para depois, caso seja necessário, eu faço alguma abordagem, alguma técnica específica para o reto femoral em si. E a abordagem terapêutica para os membros inferiores. Aqui eu trouxe os pontos de compressão, tá? Não trouxe os vídeos das técnicas, mas o princípio é o mesmo, tá? De levar fazer o teste, né? Colocar o nervo em tensão máxima, mas tirar um componente e colocar outro. Coloca um componente e tira o outro. Então isso vale para qualquer um desses nervos, tá? A ideia é entender o princípio, e isso também torna muito encantador e interessante a neurodinâmica, porque você pegou esse princípio, acabou. Você consegue aplicar a técnica do jeito que você quiser, inclusive você consegue inventar a técnica. Inventar entre aspas, né? Você consegue aplicar o que você quiser, tendo essa ideia de colocar tensão de um lado, tirar do outro. Então, se eu pensar aqui do nervo ciático, aqui está a tabelinha com todos os pontos de compressão, né, que vai desde L4 a S3, que é onde saem as raízes, região de piriforme, entre o bíceps femoral, né, já que ele passa no meio do bíceps femoral, a fossa poplítea com interferência de alguma coisa de joelho, músculos que estão inseridos nesse local da fossa poplítea, cabeça da fíbula, porque ela faz uma bifurcação aqui, ó, na cabeça da fíbula, que vai virar lá o fibular, né, fibular superficial, fibular profundo, região de sóleo e no túnel do tarso, tá? São possíveis pontos de compressão. Então, liberou os pontos, a gente faz a mobilização desse nervo depois, tá? Igual de exemplo do teste de slump, sobe o pé, sobe a cabeça, abaixa o pé. Você pode colocar no teste de Laseg, colocar o teste de Laseg, o máximo de tensão, aí você desce um pouquinho o quadril, faz a dorsiflexão. Sobe um pouquinho o quadril, faz a planche. Então você pode associar movimentos, né, de colocar tensão de um lado, tirar do outro, usando o próprio teste como o guia ali para você se direcionar em qual segmento que você vai colocar ou tirar a tensão. Aqui o nervo tibial, tá? Em rosinho, o nervo tibial. Então, desde a fossa poplítea, aqui está passando, ó, todo o trajeto do nervo tibial. E então, na região do sóleo, ele pode ter um ponto de obstrução, e no túnel do tarso, né? Então está aqui o túnel do tarso, a passagem aqui do nervo tibial, então pode ser outro ponto de compressão. Do nervo fibular, tá? Então ele vai bifurcar aqui, ó, ele vai passar, né? Ele desce como nervo ciático, e aí ele vem aqui, ó, passando por trás da cabeça da fíbula, então disfunções da cabeça da fíbula podem interferir, né? Aqui o nervo fibular superficial. Região de tibial anterior, que é onde ele passa, ó, o tibial anterior está aqui na frente, e região de maléolo lateral, né, ele também pode interferir nessa passagem do nervo fibular. Então, liberar esses pontos para depois fazer a mobilização neural. E aqui a gente tem o nervo femoral, né, então ele vai sair de L2 a L4, igual eu disse para vocês, ele vai passar nessa região pélvica, então cicatrizes de forma geral, né, apendicite, histórico, né, de apendicite, cirurgia pélvica baixa, né, cicatriz cesárea, etc. Aderências de forma geral podem interferir nessa passagem neural e isso interferir na informação que esse nervo está levando, né? Beleza. E aí a gente tem aqui, ó, as síndromes de múltiplas compressões, síndrome de múltiplas compressões, ou em alguns lugares você pode encontrar também como síndrome de double crush. O que é isso? Isso significa que se eu tenho mais de um ponto de compressão, eu posso apresentar sintomas dali para baixo. Então, o que é isso? Aqui nessa imagem, olha, ele está mostrando aqui, ó, uma obstrução que, supondo, né, que a gente tem uma obstrução, por exemplo, na coluna e na região do piriforme. Então, tem um ponto na coluna
e eu tenho um ponto no piriforme de obstrução. Então, normalmente os sintomas que esse paciente apresenta é desse segundo ponto para baixo. Então, por isso que está mostrando essa imagem, ó, como se fosse uma dor irradiada, sintomas neurais, ó, do piriforme para baixo. Se eu tiver um exemplo de uma obstrução na coluna e agora nos isquios tibiais, o sintoma é da coxa para baixo. Se eu tenho disfunções na coluna e na cabeça da fíbula, o sintoma é da cabeça da fíbula para baixo. Túnel do tarso, se eu tenho um sintoma na coluna e na região do túnel do tarso, o sintoma é do túnel do tarso para baixo. Então, a síndrome das múltiplas compressões envolve isso. Obstruções em mais de um local, tá? Em mais de um local, e que apresenta dores normalmente do último ponto para baixo. É uma regra, Thiago? Não necessariamente uma regra. Eu sugiro que vocês verifiquem os outros pontos de compressão, que trabalhem o deslizamento de todos eles, mas é um bom direcionamento porque isso é bem comum. E aí, para a gente poder fechar, alguns detalhes aqui em considerações finais, que são informações que eu acho que são importantes a gente reforçar do que a gente disse, ou que a gente possa aprimorar para a gente conseguir aplicar isso com cada vez mais eficiência, né? Que é, primeiro, e o mais importante de todos, dominar o plexo braquial e lombo sacral. Então eu falo isso em muitas aulas, cursos, palestras que eu dou, onde cabe esse tipo de interpretação, né? Então, para que eu consiga realmente aplicar todos esses conceitos que foram passados para vocês aqui, esse domínio do plexo braquial do lombo sacral se faz extremamente importante. Porque aí, se a disfunção se manifesta no local, eu já sei qual que é o trajeto desse nervo, quais estruturas que ele passa, da onde que ele sai. Né? Ele está com disfunção nesse músculo. Se eu não sei qual nervo que comanda aquele músculo, vai ficar difícil fazer essa abordagem. Em contrapartida, se eu tenho esse domínio do plexo braquial e lombo sacral, se o paciente apresenta uma dor naquele músculo, eu já sei quais são os locais de dor referida, eu já sei qual nervo que comanda aquela musculatura, eu já sei de onde ele sai, eu já sei do trajeto que ele faz. Então fica muito mais fácil da gente conseguir fazer nossa abordagem. Então eu falo, fácil é? Não, não é. Acaba sendo decoreba no começo e depois fica muito mais automático. Então, estudem plexo braquial, plexo lombo sacral, invista tempo nisso aí. Montem resumos, prega isso na parede do quarto, né, na porta ali do quarto, do local que você frequenta, para você olhar isso com frequência, porque daqui a pouco isso se torna realmente automático. Tá? O começo é chato, o começo é difícil, mas o benefício que vocês vão ter falando isso a nível terapêutico, né, de aplicar isso na clínica, os resultados, é absurdo, é absurdo. Então vale muito esse esforço, tá? Dominar o plexo braquial e sacral. Saber identificar a característica de dor dos sintomas relatados pelo paciente. Então aquilo que eu disse, o paciente sentou com você agora e ele falou, a minha dor é aqui no pescoço, ela segue esse trajeto até pegar esses 2 dedos, eu sinto formigamento, dormência, sensação de peso. Tudo isso que ele está me falando, eu já sei que é uma interferência do nervo NA e é uma interferência neural, né? Uma interferência neural, primeira coisa. Os sintomas têm características neurais. E pelo que ele me relatou, como eu tenho o domínio do plexo braquial, que eu acabei de citar para vocês, eu já sei que é uma influência do nervo NA. Então eu vou precisar de olhar a transição cervicotorácica, eu vou precisar de olhar determinados pontos de compressão, já sei o teste que eu preciso de fazer, pronto, já tem todo o direcionamento terapêutico. E isso é muito interessante, pessoal, que talvez eu faça até uma aula aqui para vocês, de explicar cada tipo de tecido e os sintomas referentes a ele. Porque com poucos insights que o paciente dá para a gente, você consegue criar toda a sua linha de raciocínio para avaliação e para intervenção. Então aqui eu trouxe em relação à parte neural. Os sintomas e a neurodinâmica comprometida podem estar relacionados a muitas outras questões. Disfunções de coluna, deficiências de B12, aderências teciduais, diabetes, etc. Então, os sintomas que o paciente apresenta, né, ou a dificuldade no deslizamento neural, pode ser influenciado por várias outras questões, como eu citei algumas para vocês, então a gente precisa de checar tudo isso, né? Então, fazer levantamentos e testar como é que está a coluna, perguntas, questionamentos sobre trato gastrointestinal, cirurgias que foram feitas, patologias pregressas, para que a gente consiga ser mais assertivo na nossa abordagem. O exame de imagem é sempre complementar, sempre, sempre com letra maiúscula. Porque é muito comum o paciente apresentar uma dor irradiada e de cara querer fazer o exame porque eles acham que é hernia de disco. Beleza, pode ser hernia de disco.
Inclusive, estatisticamente, a maioria das pessoas com mais de 30, 35 anos já apresenta produção discal. Até antes disso já apresenta. E isso aumenta com o passar da idade. E o detalhe é que a grande maioria dessas hérnias são assintomáticas. E o grande problema é que se a pessoa faz o exame de imagem e ele identifica a hérnia de disco, ele já se rotula como um paciente herniado. Então ele não pode fazer atividade física, ele não pode abaixar, ele não pode pegar peso, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e cria um monte de não pode. Ou seja, implantou na cabeça dele uma informação nocebo. Ele já cria um monte de dependência para algumas coisas, já cria um monte de comportamentos de evitação, e isso piora demais a sua capacidade de recuperação. Isso interfere muito nas vias modulatórias de dor. Então, o exame de imagem, como o próprio nome diz, ele é complementar. Complementar ao quê? A uma avaliação que é feita de forma minuciosa, de uma forma bem criteriosa. E caso seja necessário o exame de imagem para complementar, para corroborar alguma coisa que você identificou na avaliação, beleza, ele está ali para nos ajudar mesmo. Eu não sou contra o exame de imagem de forma nenhuma, ele está ali para nos ajudar. O grande problema é esse pedido desenfreado de exame de imagem e tudo que dá no exame de imagem eles levam como verdade absoluta. Então, eles que eu falo é desde médico, de ortopedista, de nós fisioterapeutas, de profissionais de educação física, profissionais da saúde de forma geral. A gente tem essa mania, a gente está enraizado nisso, que o que deu no exame de imagem eu levo como verdade absoluta, e isso não é verdade. A gente tem uma série de estudos científicos pegando pacientes assintomáticos de quadril, assintomáticos de ombro, assintomáticos de lombar, e quando faz exame acha um monte de coisa. Um monte de desgaste, um monte de degeneração, um monte de detalhes ali, que esse paciente nunca teve sintomas. Então, se você se basear única e exclusivamente no exame de imagem, você está fadado ao fracasso terapêutico. Então, primeiro uma avaliação minuciosa, depois, caso seja necessário, usar o exame de imagem para complementar aquela informação que você já criou. E o nosso corpo depende de movimento e a gente deve sempre resgatá-lo. Isso eu não canso de falar, é uma frase que eu uso o tempo inteiro, né? Então, nós, quanto profissionais de saúde, né? Fisioterapeutas, profissionais de educação física, a gente sempre resgata movimento. E o que a gente faz, inclusive aqui na neurodinâmica, é identificar tecidos, articulações, músculos, nervos que estão com dificuldade de movimentação e a gente restaura esse movimento. Então eu sempre digo que a capacidade de autocura é inerente ao nosso corpo. O que nós fazemos na área de saúde é propiciar com que esse corpo funcione melhor, né? Que esse processo de autocura consiga se promover de uma forma mais acelerada, de uma forma mais natural. E muito disso se dá por tecidos de forma geral que têm restrição de movimento e acarreta toda uma cascata de reações fisiológicas. Lembrando sempre que as questões biopsicossociais também podem estar inseridas em todo esse processo e a gente deve questionar isso durante o nosso processo avaliativo também, tá? Nosso corpo não pode ser visto de forma segmentada, a gente tem que enxergar ele como um todo. Então hoje eu trouxe falando sobre a neurodinâmica, de processos importantes da nossa avaliação, trazendo insights interessantíssimos que promovem, né, uma resposta terapêutica extremamente interessante e rápida. E rápida, que é o nosso objetivo, resolver o paciente o quanto antes. Isso vai fazer com que ele indique mais pacientes, vai fazer com que seu valor de consulta suba muito mais, com que sua arrecadação mensal seja muito maior, quando você consegue promover resultado rápido. E a neurodinâmica é uma excelente, excelente ferramenta para que a gente consiga tudo isso que eu citei para vocês. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos vocês por ficarem aí até agora. Foi o quê? Uma hora, quase 1h30 de aula. Então, muito obrigado a todos vocês que separaram uma horinha do tempo para estar aqui presente, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês tenham. Então, quem tiver vontade, pode acionar aí o microfone ou pode mandar aqui pelo chat, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Dúvidas em relação ao tema? Algum detalhe a mais que queira acrescentar? Anderson, brigadão, tá? Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo feedback. Que bom que você gostou. Zilmara, brigadão aí. Bárbara, valeu demais, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Gisele, que eu quis trazer algo que realmente pudesse interferir no dia a dia de vocês. Então a ideia não é trazer só uma aula, trazer uma aula qualquer, mas é coisa que vocês consigam aplicar no dia a dia, sabe?
Então, coisas que realmente vão incorporar aí na clínica de vocês, né? Acrescentar para vocês como profissional e especialmente no resultado que vocês têm na clínica, né? E de alguma forma, ser uma porta de entrada, um insight para vocês aprofundarem nos estudos em cima disso. Então, trazer informações que de repente sejam relevantes para vocês e que abram a mente para que, pô, legal, o Thiago trouxe aquela informação para mim, cara. Eu acho que eu vou aprofundar o estudo nisso aqui, porque aquilo eu achei interessante. Então, de dar margem para vocês também ampliarem o horizonte de vocês, né? Então, a ideia em todas essas aulas é isso. E até respondendo sua pergunta, Anderson, é sim, tá? Toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma aula sobre algum tema específico. Hoje foi a neurodinâmica e semana que vem eu vou pensar aqui ainda, aceitando sugestões, tá? Mas terça-feira que vem a gente já vai ter outra aula. Então, acompanhar lá nas redes sociais, porque a gente vai criar aquela estratégia, né, de vocês terem acesso ao link dessa aula. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisinha a mais? Se não, vamos encerrar. E agradeço mais uma vez pela presença de todos. Inclusive, pessoal, mais uma vez reforçando, dúvidas, sugestões de temas de aula, estou totalmente aberto a isso, tá? Então pode mandar lá que eu vou ter o maior prazer de estruturar essa aula e trazer aqui para vocês toda terça-feira às 19 horas. Beleza? Então agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e aguardo vocês semana que vem, tá? Já vamos assumir o compromisso aí, beleza? A pergunta do Anderson, o que é o método TAC 5? Ah, eu perdi essa parte aí. O TAC 5 é o seguinte, ô Anderson. é, Na clínica, eu fui estruturando uma forma de abordagem que, que me permitisse ser o mais preciso no processo de avaliação e o mais assertivo no processo de intervenção. Então, minha ideia sempre foi resolver o problema o quanto antes. Então, o que, que eu fiz? O meu carro-chefe sempre foi a osteopatia. Só que na osteopatia, ela me permitia ser extremamente abrangente para muitas questões, mas eu via pequenas lacunas. Então, eu fiz formação em Mackenzie, que me permitiu ter uma abordagem extremamente ampla com disfunções de ordem mecânica, inclusive com exercícios que eu posso passar para o paciente fazer em casa. E aí me supriu muita coisa. Aí eu tinha pacientes que talvez eu não conseguia aplicar técnicas de manipulação, ou alguns exercícios do Mackenzie ele tinha alguma dificuldade, ou em algumas situações eu queria ser ainda mais incisivo. Então eu fui buscando outras abordagens, por exemplo, o Mulligan. Então eu uso a cinta, eu peço ao paciente para fazer um movimento e eu auxilio, corrigindo a mecânica. Então foi uma ferramenta a mais. A neurodinâmica foi outra coisa que eu fiz vários cursos de formação, estudei pra caramba, uma coisa que eu atuo demais, né? Eu trouxe aqui para vocês, que é uma coisa que traz muito resultado, resultado rápido. E além disso, incluir também a biomecânica funcional, que é ensinar esse indivíduo, esse paciente, a contrair músculos específicos que também têm a função de proteger aqueles segmentos, mas também de corrigir a mecânica. Então, por exemplo, um paciente que tem um arco desabado porque ele tem uma disfunção de navicular. Deixa eu só mudar essa tela aqui. Ó. Ele tem uma disfunção de navicular. Então, de repente, eu fazia manipulação desse navicular, eu corrigia esse paciente, só que ele voltava com aquela disfunção de novo. Eu mexia em outras coisas, melhorava, ele voltava de novo. Então eu falei, pera lá, tem alguma coisa que está faltando aqui na minha abordagem que eu não consegui oferecer para esse paciente. Então o que, que eu peguei? Não, peraí. Navicular, aqui se eu faço uma ativação de fibular longo, de tibial posterior, eu consigo aumentar esse arco plantar, eu consigo estabilizar essa disfunção que está vindo de recorrência. Então, só para te dar um exemplo de como a biomecânica funcional também consegue atuar para corrigir essas questões mecânicas. Então, esse método TAC 5 é um método que eu criei onde a gente tem essas 5 áreas incorporadas: osteopatia, Mackenzie, Mulligan, biomecânica funcional e neurodinâmica. Então, eu criei abordagens de avaliação e tratamento onde a gente usa os conceitos de todas essas áreas que são extremamente ricas, né, e consolidadas a nível mundial, mas eu trouxe tudo isso dentro de um método. Então, quando o paciente senta para conversar comigo, eu tenho um passo a passo de processo de avaliação e esse entendimento dessa avaliação vai me permitir usar determinadas técnicas específicas dentro dessas 5 abordagens, né, que eu citei aqui para você. Então, isso aí que inclui o método TAC 5. Beleza? Arrumei uma falazada, mas acho que deu para explicar aí, né? Qualquer dúvida, se pode perguntar. Beleza, pessoal? Tranquilo para todo mundo?
Dúvidas? Vamos encerrar então, tá? Mais uma vez agradecendo aí a presença de todos vocês e se preparem aí, se ajustem aí, porque terça-feira que vem a gente vai trazer mais um tema e como eu disse, tem que ser tema interessante. Eu não estou aqui para preencher horário não, tenho o maior prazer de estar aqui fortalecendo a nossa área, né? Fortalecendo a fisioterapia, fortalecendo os profissionais de educação física. Então eu quero trazer temas que sejam realmente importantes para a nossa prática clínica, que a gente consiga evoluir muito, todos nós juntos. Beleza, pessoal? Elizabeth, obrigado pela presença. Boa noite, tá? Boa noite para todos vocês e até semana que vem.